Opa. Boa noite, irmãos, graça e paz. Eu vou pedir para você já assentar-se e quero dizer que é um privilégio poder estar aqui mais uma vez com o pastor Diego, grato a ele porque ele esteve lá no nosso aniversário também, alguns irmãos estiveram com ele. Deus abençoe, foi uma grande bênção, a palavra bem precisa para o momento em que estávamos vivendo, e nós louvamos a Deus por isso. Vocês têm um pastor que realmente não só um grande amigo ao longo desses anos que nós temos estado juntos, aí, acho que pelo menos 21, acho, por aí, umas coisas assim. Ele era criança ainda, Vou ajeitar essa frase. E Deus nos proporcionou de caminhar juntos, então desde o início, e louvamos a Ele por isso. Existem amigos, a Bíblia fala que tem amigos, que são mais chegados que irmãos. Tem amigos que eles estão sempre ao seu lado, embora nós estejamos todo o tempo juntos, mas estamos sempre lá, sempre ligados, e nós louvamos a Deus pela amizade. Diz que as Escrituras ensinam que quando você vai visitar um profeta, você não pode ir de mãos vazias. Então, o ano passado Deus me deu o privilégio de poder lançar um livretinho também, e chama-se Adoração Intencional. E algumas das coisas que nós temos trabalhado nessa área nas igrejas. Então, eu queria dar aqui para o meu amigo, pastor Diego, Adoração Intencional. Depois eu assino se você quiser, não vai valer nada mais do livro, mas tudo bem. O cheque aí dentro? Tá bom. Eu vou falar com o banco assim que eles me... A gente gosta muito de trabalhar nessa questão que a gente se conhecemos dentro do mundo da música, podemos dizer assim, trabalhando juntamente com o pastor Marcos, que produziu na época o disco do ESED, e aí ele nos auxiliou ali dentro do estúdio e tudo mais, da época de banda ESED. E esse livro ele um pouco reflete algumas dessas convicções do nosso tempo daquela época. Então, depois, se alguém tiver interessado, eu tenho mais alguns exemplares aqui, você pode falar comigo. E vamos entrar aqui na palavra, comentar algumas coisas rapidamente com vocês, e aí eu vou pedir para você abrir a sua escritura para o livro de Filipenses. Nós vamos para o livro de Filipenses. Nós vamos para um verso muito conhecido, que é o verso 6. Eu vou começar aqui pelo verso 6 e depois a gente vai comentar algumas coisas. Então, Filipenses, capítulo 4, versículo 6. Tá bom? Filipenses, capítulo 4, versículo 6. E eu vou ler até o verso 8. E o texto bíblico diz: não andeis ansiosos por coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Espírito Santo, essa é a tua palavra que foi inspirada quando dá escrita, inspira os nossos corações ao meditarmos. E eu peço, Deus, mais uma vez, a tua misericórdia por compartilhar com o teu povo. E eu peço outra
Talvez, Espírito, que a minha mente possa ser inundada pelas tuas palavras de tal modo que não compartilhe o que está somente no meu coração, pelo meu coração, mas o que está no meu coração que é colocado por ti. Eu peço, Senhor Deus, agora graça e misericórdia a todos aqueles que estão ouvindo, porque a tua palavra diz que aquilo que nós falamos tem que gerar graça nos ouvintes. Então eu te peço, Senhor, que possa promover esse nosso tempo, essa nossa conversa aqui, possa gerar graça sobre a tua igreja. Nós também, na autoridade que há no nome de Jesus, repreendemos toda tentativa do inimigo de roubar, de coibir, de acirrar o cansaço, de impedir que essa semente possa cair em boa terra e fecundar. Agora, em nome de Jesus, sim, nós cancelamos todo o desígnio do inimigo de tentar impedir o teu povo de progredir. E que haja, Senhor Deus, nessa noite, grande e abundante colheita daquilo que o Senhor nos tem dado. Em nome de Jesus é que nós oramos agradecidos. Amém. Amém. É sempre um privilégio poder falar aqui nos 6 dias de plantio para os 6 meses de colheita. Acertei? Eu tenho mania de trocar os nomes, gente. Então, tenho que ficar perguntando para saber. Porque sempre me leva a pensar, algumas dessas coisas e ver aquilo que está em linha com outras coisas que nós temos estudado e pensado. E eu estava, conforme meditava a respeito desse encontro de hoje, eu estava me recordando do texto de Mateus 13, quando ele fala sobre o semeador, uma parábola bastante conhecida, a parábola do semeador. Pois, se você não conhece, depois leia lá Mateus 13, tem princípios muito importantes sobre o plantar e colher. E conforme eu lia esse texto, me trouxe algumas coisas interessantes ao coração, mas eu falei, gente, plantar e colher é uma coisa que é um texto bastante explorado, principalmente quando em campanhas como essa que a gente fala. E, de repente, saltou-me aos olhos uma frase bem logo no começo, quando Jesus ele começa a contar a parábola, ele fala, um semeador saiu a semear. E, geralmente, a gente segue a partir daí falando da semente, falando da terra. Esse texto ele fala muito sobre a questão de terra, comparação com o coração, e etc. e tal. Mas a minha mente se voltou para o início, o semeador. Então, eu vou tentar abordar um pouco a questão do ser semeador nessa noite. Porque, já que o propósito, o objetivo dessas reuniões, desses cultos, é exatamente falar sobre o plantio, sobre o semear, sobre o colocar ali a semente que você recebeu, assim como é importante a qualidade da semente. Você sabe que a qualidade da semente vai determinar o tipo de colheita que você vai ter. Então, se você quer colher algo bom, você precisa usar boas sementes. Se a semente ela estiver corrompida, ela não vai dar. Se você coloca a semente híbrida, você nunca vai colher uma fruta ou uma planta que seja simples, que seja singular, que seja pura. Se você planta o híbrido, você não vai colher o puro. E é assim no mundo espiritual também. Tem muita gente tentando plantar coisas espirituais, mas em uma certa mistura híbrida com as coisas do mundo. Então, por isso que nós temos esse cristianismo que muitas das vezes aí a gente fala, gente, mas onde é que acharam essa Bíblia que esses caras estão pregando, ou estão ensinando, ou estão vivenciando essas coisas? Porque você vê que é a palavra de Deus misturada com alguma coisa, misturada com determinadas situações que não está na palavra, às vezes até mesmo quase que contrária ou antagônicas a ela, mas as pessoas estão plantando, tem gente que está colhendo então desse evangelho híbrido. Então a nossa intenção não é te dar sementes híbridas, mas semente pura. Graças a Deus pelo pastor que você tem, que eu sei que ele tem dado sementes puras sobre esse lugar. Bem, quando eu parei para olhar e pensar a respeito do semeador, e aí foi quando eu fui lendo algumas coisas e tentando ouvir o que Deus podia me apontar, e aqui em Filipenses, antes de chegar no capítulo 4, no capítulo 1, eu vi uma frase que me chamou a atenção,
que quando ele está falando com os filipenses, ele diz da seguinte maneira, de que os filipenses, eles, né, foram aqueles, deixa eu ver se é o capítulo 1 mesmo, porque eu acho que eu anotei no outro capítulo, peraí. Anyway, Paulo ele está virando e fala aqui para os filipenses, né? E começa a dar graça em favor dos filipenses, e até inclusive ele faz a seguinte expressão, ele fala, olha, de todo mundo daí da Macedônia, os únicos que cooperaram comigo e me ensinaram tanto a dar quanto a receber. Então, isso me chamou a atenção. Peraí, a primeira coisa que, como semeadores, precisamos ter em mente de que você precisa saber e usar bem as regras do semear, do dar, mas também as regras do receber, porque às vezes a gente tem um problema para receber, né? Às vezes alguém faz um elogio e aí a gente não quer receber porque a gente acha que a pessoa não vai achar que a gente é metido, né? Aquela coisa. Não, olha, você cozinha muito bem, não. É o seu paladar que hoje está diferenciado, né? Mas, na verdade, você está doido para que alguém fale, você conhecia muito bem, né? Não tem problema nenhum, não, obrigado. Eu comprei aquele mundaréu de livros e receitas e treinei, fiz diversos experimentos para poder chegar nisso daí. Se você gostou, então significa que está bom, né? Tô melhorando, né? Porque muitas das vezes a gente tem esse problema de receber, né, o elogio, de receber alguma coisa. Então, quando você não está numa necessidade de numa situação de extrema necessidade, e alguém vem simplesmente e oferta para você por ofertar, não, mas não estou precisando, né? Normalmente aquela pessoa que não é ávida, porque a gente acha que se você receber a oferta que alguém te dá, você está sendo ávido por dinheiro, né, e ganancioso. Não preciso. Mas às vezes a grande questão é que tem coisa que Deus nos dá que não é para você. E às vezes a gente precisa estar atento de que é que Ele vai fazer. Eu me lembro que o ano passado nós tivemos uma conferência para os jovens, e aí convidamos um irmão para vir e ministrar. Ele veio, ministrou com aquele coração de realmente compartilhar o que Deus tinha dado. No final, a gente terminou a reunião, como é sempre nossos costumes, a gente oferta para o palestrante ou para o pregador e tal, né? E ele disse que ele pegou aquela oferta, colocou no bolso, né? Ele era do litoral e foi embora. E aí foi ele encontrar com a esposa dele no centro da cidade, encontrou, né? E sabe aquele lance? Colocou no bolso e esqueceu, né? E foi. Aí na segunda-feira, quando ele chegou na casa dele, tirou a jaqueta que ele estava, deixou lá em algum canto. Na segunda-feira, quando ele foi sair, ele pegou a mesma jaqueta e colocou e foi para o culto. Chegou lá, né? No momento da reunião, aí Deus pegou e falou, olha, tocou no pastor lá para fazer uma oferta especial para o outro irmão que ia palestrar. E aí ele, saí de casa, esqueci, ele ia para uma reunião, sabe mais ou menos aquele tipo de reunião de oração que você não tem, aquele lance da oferta, né? É diferente de culto, você sai para o culto, você sai mais ou menos com a ideia, eu preciso levar o dinheiro para ofertar. Né? Às vezes, quando você vai para a reunião de oração, não, eu só vou lá para orar, e você nem pensa em levar o momento da oferta, né? Tipo, porque nem sempre tem oferta na reunião de oração. E aí foi lá e tal, e foi para aquela reunião com os homens para orar, e estava lá na reunião de oração, e daqui a pouco o pastor falou, olha, nós vamos fazer uma oferta, então separa uma oferta especial. E aí ele, gente, eu não trouxe, né, aquelas ocasiões que você sai de casa, você não separou dinheiro na oferta, não passou no banco para sacar nem nada. E aí pensando, e aí quando ele bateu no bolso, né, tinha lá a oferta que a gente tinha dado para ele, ele pegou, né, aquela oferta, mesmo envelope que ele recebeu, ele foi lá e entregou a oferta. Por causa dessa ação dele, ele foi para um outro, ele acabou, a pessoa que ministrou, ia se ministrar no encontro que eles iam ter, no acampamento, ele pegou e foi para lá também, acabou indo, né, gostou da palavra da pessoa, falou, não, legal, eu não estava muito pensando em ir, mas agora eu vou para ser ministrado. Lá nesse lugar que ele foi para ser ministrado, ele acabou conhecendo uma outra pessoa, esse irmão que eu tinha convidado, ele é dono de uma escola no litoral, e ele estava pensando na questão da possibilidade de abrir uma outra unidade, né? E aí conheceu uma pessoa ali que conhecia alguém que tinha um prédio para poder, né, alugar para ser feito
qualquer outro negócio, né? Então ele acabou, né, por causa daquela ação dele, ele acabou indo para esse evento, que acabou conhecendo a pessoa e fez um negócio que foi muito vantajoso, tanto para a escola dele, quanto para a pessoa que estava lá com o prédio já parado há meses. E aí, então, ele pôde resolver, depois ele me mandou o testemunho, né? E ele disse que ele pôde resolver tudo de uma maneira tão rápida. Sabe aquela coisa quando você fecha um contrato por WhatsApp? Porque a pessoa morava nos Estados Unidos e tudo foi feito assim, à distância. Não conhecia cara a cara daquela coisa. Você pega aquele monte, você vai alugar alguma coisa, você tem que trazer milhares de provas lá para mostrar para a pessoa, né? E tudo com ele foi isso. A pessoa fez indicação e aí entrou na conversa, fez e acabou sendo abençoado e hoje abençoa diversas pessoas por causa disso. Mas eu estou trazendo essa história para pensar na seguinte situação: a questão do como você é semeador. Porque esse irmão que eu estou citando, ele em determinados momentos na escola dele, né? Pais quem tem filho em escola particular sabe como é que é, né? Chega aquele momento que fica mais difícil, a situação ficava complicado e aí a pessoa pensando, vou tirar o filho da escola, ele falava, não, deixa o seu filho aí, né? A gente tem uma responsabilidade com a educação dele, vai melhorar as coisas para você, vamos orar aqui, né? Como crente ele usava o emprego dele para fazer isso, então vamos orar aqui, Deus vai abrir uma porta, vai melhorar os negócios para você e aí você vai poder, né, pagar a escola depois, mas não tira a criança da escola, porque ele precisa da educação que a gente quer prover para ele. E aí ele semeou na vida daquelas pessoas durante esse período, e aí ele pôde colher por causa daquilo que ele caminhou. Então, às vezes, é aquilo que eu falei, a gente precisa saber, né, dar e receber nesse sentido. Então, quando eu olhei e falei, olha, é preciso saber dar. Então, o que é que tem que estar no coração do semeador quando ele sai a semear? Porque uma coisa é certa, irmãos. Nós semeamos todos os dias. Quer conscientemente, quer inconscientemente. Nós semeamos todos os dias. E o que Deus quer que nós possamos estar atentos é naquilo que nós iremos semear. Por quê? Primeiro, Deus nos chamou, Deus nos escolheu para que nós pudéssemos ser frutíferos. A ideia de Deus é que nós sejamos frutíferos. Então, o semeador, ele não semeia simplesmente porque, sabe como é que é meu trabalho, semear. Então, põe o bornal nas costas, vamos lá, vamos sair jogando semente sem responsabilidade. Não, ele semeia porque ele quer ver aquelas sementes se transformarem na planta que ele está semeando. Miles Monroe, num dos seus livros, ele escreve, ele fala o seguinte, acho que é Descobrindo o Seu Potencial, ele usa exatamente a seguinte frase, ele fala, olha, por trás de cada semente tem uma árvore, ou dentro de cada semente tem uma árvore, e dentro de cada árvore tem uma floresta. Quando você joga fora a semente ou planta ela em qualquer canto, às vezes você está matando uma árvore, às vezes você está destruindo uma floresta. E Deus, ele colocou florestas em você para que você possa plantar e fazer frutificar, porque ele tem uma situação. Quando a floresta existe, ela serve também de abrigo para todas as espécies de animais. Ela serve os seus galhos, as árvores, elas servem de pouso para diversos tipos de árvores fazerem os seus ninhos. Então, a floresta que Deus colocou em você é que ela possa frutificar. Jesus, ele fala da seguinte maneira, em João 16,15, ele fala, olha, eu vos escolhi para que vades e deis fruto, e vosso fruto permaneça. Deus não nos chamou para que pudéssemos ser estéreis. A ideia de Deus é que nós possamos frutificar. Então, como semeadores, precisamos ter a ideia de que somos também semente de Deus sobre esse mundo para fazer com que o reino de Deus possa ser multiplicado. O reino de Deus, ele é multiplicado através da sua vida, não somente por aquilo que você fala. Porque às vezes a gente acha que basta eu citar o versículo e eu estou pregando. Olha, eu conheço a Bíblia, então eu vou lá e eu cito o versículo e eu estou pregando. Acontece que quando você estuda um pouquinho sobre a questão de comunicação, você vai ver que a comunicação, 7% daquilo que se fala são palavras. Porque outros 38% você é tido a partir da maneira como você fala.
Então não basta só a palavra, mas o jeito que você fala. E a sua expressão corporal compõe os outros 50 e tantos por cento, né, 53% daquilo que você fala. Então não basta simplesmente eu pegar aqui e ler ou falar alguma coisa, mas é preciso você falar da maneira correta e viver aquilo que você está falando, porque você expressa, quer consciente, quer inconscientemente, você expressa isso. Você já teve aquelas ocasiões que você falou com alguém, pediu alguma coisa com toda boa vontade, aí a pessoa, bom. Já teve algumas situações dessas? O que é que a pessoa comunicou com você com a palavra? Que tá bom. Mas o que a cara disse? Que não tá bom. Aí você já... deixa pra... E quantas das vezes, ao pregarmos o evangelho, a gente não faz isso? A gente fala uma coisa com a palavra, mas o comportamento diz outro. Por isso que eu estava falando sobre a questão desse hibridismo na semente do evangelho que tem sido vivida pela igreja do século 21. Muitas das vezes a gente acaba dizendo uma coisa com as palavras, mas as reações, elas são outras. Por isso, nós precisamos olhar e entender qual é a semente que está em nós. Pedro, ele fala da seguinte maneira, que vós fostes gerados com a palavra incorruptível. A palavra de Deus, ela é incorruptível. A semente, ela leva em seu código genético o poder de multiplicar e de produzir conforme a sua espécie. Então, toda semente, ela tem a capacidade de produzir conforme a sua espécie. Nós, enquanto semeadores, que tipo de semente a gente está carregando por aí? Que tipo de semente a gente está distribuindo? Porque quando nós vamos no nosso caminho, nós estamos distribuindo sementes na vida das pessoas. E precisamos ser intencionais quando fazemos esse processo. Nós, como igreja de Deus, primeira coisa, como é que eu sei que eu sou um semeador? Porque lá em 2 Coríntios 5, 16 e 17, ele diz o seguinte, que nós não conhecemos Cristo segundo a carne. Em Efésios 2, ele diz o seguinte, olha, antigamente você era escravo ou servo do filho da desobediência, você andava nos seus delitos e pecados, mas Deus, ele, por seu muito amor com que nos amou, pela graça sois salvos, por Deus com seu muito amor, ele nos tirou daquela condição de desobediência que todos os outros também eram, e nos colocou numa posição agora de ressuscitados, sentados com Cristo nas regiões celestes. De ontem eu estava falando sobre esse texto lá na igreja, e eu dizia, você está num ponto de vantagem quanto a maioria das pessoas, porque você está em Cristo sentado nas regiões celestes. Você tem uma visão muito mais ampla. Enquanto todo mundo só vê problema, em Cristo você consegue olhar e ver adiante. É isso que a Bíblia está nos ensinando. Não quer dizer que a gente ignora a crise. Não quer dizer que a gente ignora as coisas ruins que acontecem. Não é isso. Mas você sabe onde é que está a resposta para a crise. Você sabe onde é que está a resposta para a mudança da situação. Quando eu estou em Cristo, eu começo a olhar e a ver de maneira diferente. Por quê? Porque a semente que está produzindo em mim, ela vai trazer o fruto segundo a sua espécie. E o resultante vai ser o mesmo compromisso daquela semente que foi plantada uma vez. Ela vai trazer como resultado o dar fruto. Porque de acordo com a palavra, Gênesis 1, 28 diz que Deus abençoou e disse, frutificai-vos, multiplicai-vos. Em outras palavras, vá e dê fruto. Jesus disse que, olha, eu te chamei para que você possa ir e dar fruto, e seu fruto permaneça. A ideia de Deus não é que nós sejamos infrutíferos. Precisamos produzir aquilo que Ele nos chamou para produzir. A igreja, dentro dessa perspectiva de nova criatura, como uma vez que já não é mais conhecido segundo a carne, aí diz o seguinte, porque as coisas antigas se passaram e tudo se fez novo. Aquele que está em Cristo é nova criação, ou nova criatura, nova geração. Você foi gerado de novo com a incorruptível semente, é a palavra de Deus, sobre a sua vida. E agora, então, você pode dar o mesmo fruto que Ele planejou. Vamos olhar da seguinte maneira, vamos olhar para Jesus. Pensar o seguinte, vamos olhar Jesus agora não dentro da nossa vida de religião.
Então vamos supor que não somos crentes salvos, lavados, remidos no pelo sangue, tá bom? Não desvia aí não, gente, calma aí. Só acompanha o raciocínio comigo. Se você olhar para Jesus, da maneira como as pessoas olham para o Jesus histórico, seja quem for, mesmo os muçulmanos que são aí inimigos declarados dos cristãos. Se você pega o Alcorão, dentro do Alcorão, fala muito, né, Maomé colocou lá, dentro das suas palavras, diversas frases a respeito de Jesus e sobre os ensinos de Jesus. Eles não têm Jesus como filho de Deus, mas têm Jesus como um profeta. E ali ele fala, olha, ele ensina você a seguir os ensinos que o profeta Issa, né, ou Jesus, ensinou. Quando você olha para o mundo, eu acho que foi o Gandhi que falou, né, olha, eu não gosto dos ensinos, né, como é que é? Eu gosto do Deus dos cristãos, mas não o cristão dos deuses, alguma coisa mais ou menos assim, esqueci. Né? Mas a frase dele é de que ele admira aquilo, ele conhece e acredita no Cristo dos cristãos, mas não no cristão do Cristo, sabe? Porque muitos cristãos não vivem aquilo que o Cristo ensinou. Então, as pessoas, elas olham para Cristo e veem Ele. Agora, se eu e você somos gerados em Cristo Jesus, a nossa vida precisa produzir o que a vida de Cristo Jesus produziu. E aí, quando eu sou ofendido, qual que é a minha reação? Eu vou lá e chuto a canela? Coloco o pé na frente para a pessoa tropeçar e cair? A pessoa me corta na rua e eu vou lá e bato na traseira dele para ele aprender a não me cortar? Ou xingo, né, as gerações, né, os progenitores deles, assim, com aqueles nomezinhos nada bonito? Qual que é a minha reação? Eu, cristão. Como é que eu reajo a essa situação? Quando alguém nos ofende dentro da igreja, um irmão nos ofende dentro da igreja, eu vou e falo, Diego, não confia mais no irmão ali não, porque ele fez isso e isso comigo. Vou embora da igreja porque na igreja só tem hipócrita, viu? Fala de amor, mas fere a gente. Né? Ou quando alguém chega com aquele ímpeto, né, novo convertido, aquela coisa, eu ouvi de Jesus, Jesus me salvou, e aí você chega em todo aquele amor, aí vai lá aquele cara e dá aquele, isso é primeiro amor, fica um pouquinho mais dentro da igreja, você vai ver só que daqui a pouco você deixa isso de lado. É isso que Jesus fez. Quando amigo dele, sabe aquele chegado do peito, falou, estou com você até o final, pode deixar, estamos juntos. Ninguém vai te pegar não, porque eu estou nessa com você. Chegou lá para prender Jesus, e aí esse amigo já vai lá, saca a espada, corta a orelha do outro, para falar, estou junto. Calma, não é isso. Né? Quem com ferro será ferido. Vai lá, pega a orelha, coloca no lugar. Aí ele é preso. Aí esse amigo que falou que estaria junto, pois que estão bem longe, ele vai, né, esgueirando. E aí chega lá no meio como quem não sabe de nada. E aí o que está acontecendo? Né? Aí chega uma das servas da casa lá, fala, seu jeito de falar é igual, você é da Galileia também, você é seguidor dele, não é não? Não, que eu? Não sou eu não. Sai dali, deixa eu ir para o outro lado. Vai lá no outro lado, continua conversando. Aí daqui a pouco, o seu jeito de falar te denuncia. Né? Aí esse amigo, que era o Pedro, ele vira assim, você está louca, mulher? Diz a Bíblia que ele xingou, então não sei como a Bíblia não descreve qual é o palavrão que ele falou, né? Eu só vou ficar que ele xingou, tá bom? Então, aí Pedrão falou um palavrão lá para a mulher, porque disse que xingou a mulher. Né? E aí vai lá e xinga, não estou com ele, aí está lá, né, ralhando, brigando, porque a mulher estava acusando ele de alguma coisa que ele achava que dizia que não era. Aí quando nessa hora o galo canta, Jesus olha para ele, tipo, aquele olhar de, você não disse que estava comigo? Aí Pedro chorou, saiu amargurado, etc. E tal. Passado
todo o processo, ressurreição e tal. Jesus encontra com ele na praia. E aí encontra com ele na praia, ele diz, não, que isso, Pedro, vamos junto, vamos lá, senta, come, tá junto. Diz lá em João 21, que tem uma hora que Jesus fala o seguinte, Pedro, você me ama? Te amo. Apacenta minhas ovelhas. Você me ama, Pedro? Sim. Apacenta minhas ovelhas. Você me ama, Pedro? O senhor sabe, mestre. Você sabe todas as coisas, tipo assim, vou ficar falando que te amo. Você sabe dessa história. A grande questão que eu quero apontar, né, não vou falar sobre a questão das gradações de níveis de amor que Jesus estava falando e Pedro estava respondendo, mas eu quero apontar o seguinte, quantas das vezes alguém não falou que estava com a gente e deu para trás? Alguém falou que era amigo do peito e te apunhalou, e aí você teve a oportunidade de falar, olha, volta a fazer parte da minha vida, volta a fazer parte do meu ministério. E eu disse, não. Temos a mesma semente. Gálatas 2:20 diz, a vida que agora eu vivo na carne, eu vivo na fé do Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, quando você está em Cristo, você diz que você é de Cristo, o que você está dizendo nesse mundo, falando em termos espirituais, é o seguinte, eu não vivo, quem vive é Cristo. Então, para a gente, aquela desculpa, não, mas esse é Jesus, né? Ô, pastor, licença, tá querendo me comparar com Jesus? Sim, porque é Jesus que vive aí dentro. Né? E às vezes a gente não cai essa ficha para a gente de que, agora eu tenho uma nova semente a poder lançar. Então, como semeadores, a primeira coisa que a gente precisa entender é isso. Eu preciso ser mais moldado ou formado à imagem de Cristo. Porque quando isso acontece, eu entendo que o velho eu, as coisas velhas, as coisas antigas se passaram. Agora tudo é novo. Você vive dentro de uma nova dimensão. Você vive com a sua emoção restaurada. Você vive dentro de novas escolhas. Por que que isso acontece? Porque agora você aprendeu como a perdoar aquele que te ofende. Você aprendeu a relevar aquele que não tem maturidade suficiente, porque as Escrituras vão nos ensinando isso. Paulo, ele escreve aos Romanos, ele fala o seguinte, abençoe aqueles que falem mal de você, abençoe o seu inimigo, né? O capítulo 3 ele fala, olha, amontou a brasa sobre a cabeça dele, não está falando que é para colocar a cabeça dele numa fogueira. Né? Porque tem gente que acha que montou a brasa na cabeça, é isso, opa, legal, a Bíblia respaldou aqui, eu posso colocar, né, a cabeça desse irmão na fogueira que me fez mal. Não é isso que ele está dizendo, não. É que faça o bem para ele, é isso que é o amontoar brasa na cabeça, ele vai ver de que não é mais aquilo que ele te fez, ele vai poder perceber, falar, cara, eu fiz tanto mal para ele, mas ainda assim, ele está me recebendo, ele está mudando, ele me aceitou de maneira diferente. É isso que a Bíblia nos traz, para que nós possamos fazer. Porque quando isso acontece, depois aquele mesmo Pedro que havia negado Jesus, aquele mesmo Pedro que falou, não estou junto com ele, lá no capítulo 4 de Atos, ele fala da seguinte maneira, quando os caras falam, olha, você não fala mais desse Jesus por aí, ele fala, importa eu obedecer a Deus e não aos homens. Quer me bater, bate, quer prender, prenda, quer me matar, mate, mas eu não nego mais. Aquele mesmo Pedro, ele começa agora, não, você falou para eu negar da outra vez, falaram que eu estava com ele, que era para ficar quietinho, e não foi assim que eu acabei ficando quietinho quando perguntaram se eu era dele, mas agora eu mesmo declaro que eu sou, porque esse Jesus, e ele vai lá na casa e fala, esse Jesus que Deus constituiu como Salvador, vocês aí se mancomunaram junto com os romanos e mataram ele. E ele estava falando isso dentro da casa dos caras. Então, nós precisamos perceber exatamente isso. E aí, conforme ele vai chegando, nós vamos percebendo, Paulo ele fala para os romanos o seguinte, eu sou devedor de fazer conhecido esse evangelho. Lá em Romanos 1, 14 até o 16, ele fala o seguinte, eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes, de modo que quanto está em mim, estou pronto para anunciar o evangelho também a vós que estáis em Roma. E ele estava a ponto de ir para lá e falar o seguinte, se eu vou para Roma estava caçando os cristãos, vou perder a cabeça.
Mas eu estou pronto. Aí, se eu tiver que morrer, morrer. Por quê? Porque eu sou o devedor de que me alcançou. O potencial que foi depositado em mim, a semente que foi depositada em mim, eu preciso multiplicar. No verso 17 ele fala, porque não, verso 16, não me envergonho do evangelho, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, mas também do grego. Eu preciso fazer conhecido, eu preciso distribuir a semente que eu recebi. Então, como semeadores, nós queremos que o nosso mês de setembro esteja abençoado. Eu preciso começar a semear no mês de setembro aquilo que Deus já tem colocado na minha vida. Tudo que você tem recebido de palavra de janeiro até agora, você tem que começar a colocar isso e a semear isso na vida das pessoas, porque cada sermão é semente incorruptível de Deus que Ele deposita em nós e que Ele tem a esperança de que possamos gerar. Por quê? Porque nós fomos gerados com a semente incorruptível. Somos devedor aos povos que não ouviram. Nós somos devedores àqueles que já ouviram. Nós somos devedores àqueles que são sábios. Nós somos devedores àqueles que são ignorantes. E quando eu olho para esse texto, eu penso, eu tenho que pregar lá nas universidades, eu tenho que fazer ele conhecido lá, mas eu tenho que fazer ele conhecido também lá no sertão, onde ninguém sabe ler. Seja qual for, eu sou o devedor, e essa semente que nós recebemos é para isso. E quando você traz isso para a sua vida profissional, é a mesma coisa. Quando você para pensar no trabalho em que você está, a empresa que você serve, lembra do seguinte, você está empregado quando está tendo mais de 13 milhões e meio de pessoas desempregadas nessa cidade, ou melhor, nesse país, e sabe por que você está empregado? Porque Deus quer que você faça Ele conhecido lá. Aquele chefe chato que você tem, ele quer que você faça Deus conhecido para ele. Porque, vamos pegar e comparar o chefe chato que você tem com os religiosos judeus da época de Jesus. Provavelmente ele age do mesmo jeito. Insensível, rude, pouco apreciador daquilo que você faz, mas nem por isso Cristo deixou de fazer, porque ele sabia que ele estava ali para poder fazer Cristo conhecido, fazer Deus conhecido. Precisamos fazer isso conhecido. O bairro em que você mora é para ser ali a semente de Deus. Lembra disso. Se a Bíblia fala que Cristo vive em mim, cada pessoa que nós encontramos que não é de Deus ou que não conhece Deus, ela tem um encontro com Deus toda vez que ela te encontra. Agora, o nosso problema é que, anuviado como estamos, nós não compartilhamos aquilo que precisamos fazer. E aí, né, não penso que foi volta toda, mas eu peguei desde aí para a gente poder entender o seguinte, que quando chega no capítulo 4 de Filipenses, Paulo ele começa a falar, olha, eu sou grato a Deus por vocês, porque vocês dividiram comigo as minhas lutas. E aí no versículo 4 ele fala o seguinte, olha, estejam sempre contentes. Eu aprendi a estar contente em qualquer circunstância. Paulo segue depois dizendo, né, os 3 versículos que eu li aqui, ele começa a falar, olha, não anda ansioso por coisa alguma. Uma das coisas que tem sido considerado mal do tempo que nós vivemos é ansiedade. Ansiedade é uma das doenças que está sendo um grande problema. A ansiedade leva à depressão. E a depressão leva à morte, muitas das vezes. Porque a pessoa se vê tão sem lugar, sem sentido, que ela acaba se matando. Mesmo que frequente uma igreja, que tenha uma Bíblia, que ouça os sermões todo domingo, que participa da campanha dos 6 dias de plantio, ainda assim, ela não consegue colocar aquilo, a aplicação está presa lá dentro. Então, ela como semeador precisa descobrir isso. Então aqui a Bíblia começa dizendo que o semeador, ele não pode estar ansioso. Eu não posso plantar e cavucar para ver se está irrompendo a semente. Porque muitas vezes a gente faz isso.
Ah, eu vou plantar, né? Vem aqui na campanha, planta, e aí você traz o seu desafio, né? Traz a sua oferta alçada, e vai e deposita. E aí toda hora eu vou lá ficar checando a conta do banco para ver se alguém depositou. Meu Deus, eu te dei já a oferta lá na igreja no domingo, né? E aí eu já estou lá na segunda-feira para ver se alguém depositou alguma coisa para mim. Aí eu começo a olhar e falar, Deus, eu dei, eu fiz, aconteceu, e não espero, né? E aí eu fico achando que Deus, ele precisa, acha que a oferta ou a semente que trazemos, né, usando a questão financeira agora como exemplo, né, aquilo que semeamos parece o feijão lá do João, do pé de feijão, que planta de manhã e nasce uma árvore grande, né, na manhã, na noite seguinte, e aí ele vai lá e sobe e tem a galinha dos ovos de ouro lá em cima. Não! Você oferta, você dizima, você semeia, porque você conhece o princípio de que aquilo vai germinar. Dentro do tempo certo, porque toda semente tem o tempo certo para estar ali debaixo da terra para poder gerar e produzir o que ela precisa produzir. Então, o que eu preciso fazer é semear. Então, não andeis ansiosos por coisa alguma, é que ele nos diz aqui. E aí ele fala, agora, você semeador, não anda ansioso. E aí, a outra coisa que você vai fazer, antes pega as suas petições, as suas necessidades, e seja conhecida diante de Deus através da oração. Então, o que é a oração? Oração é essa conversa, é essa comunicação. Oração, ela funciona como via de duas mãos. Eu falo, mas eu ouço. Agora, muitas das vezes, a gente fala, levanta e vai fazer o que a gente tem que fazer, e não espera Deus devolver. E fica bravo. Rapaz, eu orei e Deus não fez. Você parou para ouvir a resposta dele? Porque às vezes a gente ora, fala umas coisas aí, né? E a hora que Deus vai falar, não é bem assim do jeito que você está falando. Né? Tem umas coisas que Deus precisa falar, não é bem assim do jeito que você está falando, não. Você já teve conversa com aquele tipo de pessoa que ele conduz a conversa, tipo, ele usa as palavras certas, mas dentro do foco dele, conduzindo para aquilo que ele quer e não necessariamente aquilo que as palavras querem dizer, né? E quantas das vezes a gente não faz isso com a Bíblia? Não, mas Deus está escrito, né? Que o Senhor vai dar. Então eu vou lá e fico esperando. E o que eu preciso entender que antes seja conhecida diante de Deus as minhas petições pela oração, que é a conversa, e pela súplica, que é o pedido. Então ele coloca duas. Quando a gente olha de uma vez, parece que ele está falando a mesma coisa, oração e súplica. Mas ele está dizendo que existem duas maneiras. Primeiro é a conversa. Existe a interação. E a súplica, ela está ligada ao pedido. Acontece o seguinte, que o pedido, ele também demanda eu esperar a resposta. Porque pode ser sim, pode ser não. Nem tudo que você pede, alguém te faz. Pelo menos, assim funciona o mundo normalmente. Né? Sei que tem muito pai que tudo que o filho pede, faz. Né? Tem muita mãe que tudo que o filho pede, faz. E aí depois, quando a vida fala não para ele ou para ela, ele não sabe como lidar com o não. Porque sempre a mãe disse sim. Sempre o pai moveu mundos e fundos para poder fazer aquilo que ele queria. E aí, quando ele entra no casamento, a mulher fala, não, isso não. Pronto, ele vai querer bater na mulher, ele vai querer separar da mulher, ele vai querer fazer um monte de coisa. Porque a mulher disse, não, peraí, você está viajando nas ideias, meu amor, isso daí não. Mas porque ele não sabe lidar com não, porque nunca ninguém virou e falou não. E Deus, ele nos ensina, tem coisa que Deus vai falar não. Não interessa o quão desesperado você acha que precisa. Deus, ele vai dizer não.
Mas você precisa saber lidar com os não de Deus, mas isso é um outro sermão, não vou falar agora. A grande questão é que nós precisamos olhar aqui e aprender isso. Então, como semeador, além de eu saber de que eu carrego a intencionalidade de distribuir a semente, eu também carrego o compromisso de estar levando tudo diante de Deus, todas as minhas petições diante dele, pela oração e pela súplica. Mas ele tem um terceiro elemento que ele coloca assim, ó, com ações de graça. Sendo grato a Deus. Agora, o que eu achei interessante no texto, Diego, que ele não fala que eu preciso esperar receber para depois agradecer. O que deixa implícito no texto é o seguinte, olha, não andeis ansiosos por coisa alguma. Agora, sejam conhecidas diante de Deus as suas petições com oração, súplica e com ações de graças. Deus, se o Senhor responder, amém, obrigado, Deus. Se o Senhor não responder, amém, obrigado, Deus, porque eu sei que o Senhor cuida de mim. Eu sei que o Senhor tem o meu melhor interesse, porque Ele falou isso, Ele falou que Ele cuida de você. E é isso que Paulo passa depois na sequência, falou, olha, eu sei ter fartura, eu sei ter necessidade, eu sei ter abundância, eu sei ter viver sem, eu sei ter riqueza, e eu sei também ter pobreza. Mas em todas as coisas eu posso tudo em Cristo que me fortalece. E o que ele está dizendo aqui é que em qualquer circunstância eu sei ter. E muitas das vezes nosso povo volta naquele problema de não saber receber não, porque quando Deus não dá, a gente fica bravo, a gente não quer vir na igreja, a gente não quer vir no culto. Ah, não, o pastor falou aquilo lá, mas eu pedi, Deus não fez. E aí eu não quero mais ir. Ei, às vezes Deus vai te falar não. E eu preciso receber não de Deus. Porque aí eu vou ser, como Paulo fala aqui, ele fala, olha, eu vou saber estar contente em qualquer circunstância. Se eu tenho, eu estou contente, se eu não tenho, eu estou contente. Sabe por quê? Porque não tem nada a ver com o que você tem ou deixa de ter, mas tem a ver com quem você é. E eu sei que eu sou o amado de Deus. Eu sei de que eu estou abençoado com toda sorte de bênção espiritual em Cristo Jesus. Então, uma hora aquilo que eu preciso vai vir, porque Ele diz que Ele já me abençoou com todas essas coisas. E semana retrasada eu estava falando sobre isso lá na igreja, eu disse exatamente isso, né? Que às vezes a gente fala, não, mas aí está escrito com todo tipo de bênção, então a gente quer espiritualizar, mas a bênção espiritual, ela vai materializar-se no físico uma hora. Porque primeiro acontece lá, para ele poder fazer manifestar aqui. É isso que a fé faz. Fé é a certeza daquilo que não tem e a convicção das coisas que se espera. Então eu posso não estar vendo materializado, mas porque Deus disse, eu sei que vai acontecer. Como vai, quando vai, não me interessa, eu sei que vai. Então eu vivo contente por quê? Porque eu sei que Ele vai fazer. Eu sei que Ele vai cuidar. Eu sei que o meu mês de setembro, que o meu mês de julho, que o meu mês de agosto estão abençoados. Por quê? Porque Deus, Ele prometeu que iria fazê-lo. Então, cada uma das sementes que Ele nos está dando é para que possamos entender qual que é a maneira como vamos lidar com isso. E aí, ele segue o seguinte, verso 7. E a paz de Deus, que ultrapassa todo o entendimento, Ele guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. A outra coisa, o semeador, ele precisa ter a sua mente guardada. E a paz de Deus é que guarda isso. Que é que te traz paz? É essa certeza de que Deus tem tudo nas mãos, tem tudo no controle. Você não é movido pelas coisas que te acontecem, mas por aquilo que Deus te disse. Paulo lá em Romanos, capítulo 12, versículo 2, ele diz exatamente assim, olha, transformai-vos pela renovação da vossa mente, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. E isso quer dizer o seguinte, mude pela mudança do padrão de pensamento que você tem. Então, se você quer ter resultados diferentes, começa a mudar a maneira como você está pensando. Porque o que começa a acontecer? Você pensa de um jeito, logo você começa a declarar aquilo que você está pensando, logo você começa a ver aquilo que você está declarando, logo
você começa a ser ou se comportar de acordo com aquilo que você está declarando. Logo, você começa a fazer aquilo que você está declarando. Logo, você, depois de fazer, você começa a ter como resultado aquilo que você está declarando. Então, você quer mudar a situação, começa a mudar aquilo que você está pensando. E aí, verso 8, Paulo ele diz o seguinte: então, pensa nestas coisas. Veja bem, de que Paulo ele declara aqui, ele fala, olha, quanto aquilo que é santo, puro, justo e bom, naquilo que é boa fama, naquilo que é louvor, nisso pensai. Quando ele usa esse termo, nisso pensai, ele não está falando, olha, na hora que você não tiver nada para fazer, pensa nisso. Olha, uma hora que você estiver andando de ônibus, assim, ou então está sozinho no carro, aí você pensa nisso. Não, não é isso que ele está fazendo. Ele está falando, olha, propositalmente coloca isso na sua cabeça. Porque se você for ficar somente pensando e declarando aquilo que você está vendo, você vai continuar obtendo aquilo que você tem obtido. Eu preciso começar a pensar aquilo que a palavra de Deus me diz. Por isso que ele fala, aquilo que é santo, puro, justo e bom. Não adianta você olhar e falar, todo homem não presta, toda mulher não presta, todo jovem é preguiçoso, todo mundo na nossa família tem esse problema. Não, começa a ver, peraí. A Bíblia fala que a maldição é quebrada. Então, na minha família, se eu estou vivenciando com uma situação, olha, tem uma linha de bêbados ou viciados na minha família. Opa, peraí, Deus, a tua palavra diz que o Senhor liberta. Então eu começo a orar, eu começo a declarar, eu começo a viver, eu começo a experimentar, até que eu veja manifestar aquilo que o Senhor está dizendo. E aí eu começo a olhar para o meu filho, olhar para a minha filha, olhar para o meu marido, para a minha mulher, não mediante aquilo que eu estou vendo, mas mediante aquilo que a palavra de Deus declara a respeito deles. E eu começo a emular diante deles, ou vivenciar diante deles aquilo que a palavra de Deus declara para mim. Porque uma coisa é certa, se eu mudo, as pessoas ao meu redor vão mudar para comigo. Você vai perceber, quando você grita, a pessoa com quem você está interagindo grita. Quando você fala com entendimento, por mais que você já está vermelho, saindo fumaça assim pelo ouvido, né? A pessoa vai te responder da mesma maneira. Quando você chega para falar com alguém e abre um sorriso, geralmente a pessoa te devolve um sorriso. Por quê? Porque você, intencionalmente, você se posicionou para fazer aquilo que você estava fazendo. Então, o semeador, para ele obter resultados na sua plantação, ele precisa também começar a mudar a sua postura. Porque imagina só, se lá, voltando para o texto de Mateus 13, o semeador saiu a semear, ele pegou e começou a arrastar um bornal assim. Como dá muito trabalho, fazer uns furinhos aqui, e aí eu vou levantando assim, e aí onde cair, caiu. Não, diz que o semeador saiu a semear. E quem já viu alguém semeando, ou quem já trabalhou na roça, sabe como semeia? Você sabe que você pega, você coloca, foi trabalhado a terra, você coloca na terra, depois você tampa. Você vai, dependendo do tipo de terreno, você joga assim, espalhado, porque é aquela semente que não precisa necessariamente enterrar, mas basta cair na terra. Mas você vai fazer isso dentro da terra que você sabe que está produzindo. Ele não vai arrastando. E muitas das vezes nós vivemos a nossa vida cristã arrastando. Que vai andando, o que der, deu. O que sair, saiu. O que acontecer, aconteceu. E aí depois a gente reclama da colheita que nós temos. Vai trabalhar semeando aquilo que Deus quer semear. Sabe aquela coisa, fala, Deus, em vez de levantar reclamando, segunda-feira, né? Opa, Deus, segunda-feira, tem uma missão hoje. Quem quer que o Senhor quer que eu encontre? Que palavra o Senhor quer que eu fale? Eu sei que nós vamos ter uma reunião difícil com aquele chefe chato, mas como é que eu posso demonstrar para ele a tua competência? Como é que eu posso demonstrar para ele de que o Senhor faz a diferença? Quando eu começo a me posicionar e a pensar e a sair para semear sementes específicas, eu vou começar a ter a colheita no tempo certo. Porque não adianta eu semear, falando da vida profissional, eu semear má vontade na hora que eu estou trabalhando e esperar colher promoção. Tem muita gente que
Ele quer ser promovido, mas vivo atrasado. Eu quero ser promovido, mas o chefe fala, olha, faz tal coisa. Sempre eu. Tá bom. Né? E aí depois quer ser promovido. E aí quero crescer nessa empresa. De jeito nenhum. Porque você está semeando coisas exatamente ao contrário. E Deus te colocou lá. Né? Depois não adianta eu citar Deuteronômio 28. Deus te colocou por cabeça e não por cauda. Não adianta. A sua atitude tem que ser de cabeça antes mesmo de você chegar no pescoço. Começa a andar como cabeça. Começa a portar-se como cabeça. Começa a fazer aquilo que Deus está dizendo. Olha, aquilo que é santo, puro, justo, bom, aquilo que é correto. Faz aquilo que você sabe que é correto para aquilo que você quer ter. E aí você vai começar a escolher em linha com aquilo que Deus colocou para você fazer. Porque o Evangelho, ele é boas novas. É novidade de vida. A nosso viver passado já não serve mais. Se lá no mundo você aprendeu a ser bom porque as pessoas eram bons e a ser mal porque as pessoas eram maus, agora em Cristo você é Cristo para todas as pessoas, porque as pessoas já não te conhecem mais segundo a carne, mas segundo Cristo que vive em você. Então quando você aceita, você diz, olha, eu sou de Deus, eu sou cristão, você começa a caminhar dentro dessa perspectiva e fazer a diferença. Você vai começar a perceber que vai falar, cara, eu não entendo como é que você pode ganhar esse ínfimo salário como eu, e ainda assim ter um sorriso no rosto e trabalhar com essa garra toda. Aí você pode falar para ele, é porque Deus multiplica tudo que eu tenho, então eu não dependo do quanto eu ganho, eu dependo do meu Deus que me sustenta. E eu falava outro dia, pessoal, que eu teve uma época que eu fiquei desempregado, que eu só fui perceber que eu estava desempregado, porque uma tarde eu falei, cara, eu estou com vontade de comer um McDonald's. E aí eu bati a mão no bolso e não tinha dinheiro para comprar um McDonald's. Eu falei, mas eu estou desempregado, é verdade. Né? Aí Deus me trouxe a memória. Eu falei, mas você está reclamando de McDonald's? Semana passada, né, eu tinha viajado para fazer. Porque eu estava desempregado, eu pude viajar para fazer uma interpretação. E aí eu fiquei hospedado no Hotel 5 Estrelas, com jantar pago. E todas as igrejas que eu fui com o pessoal lá, os pastores levavam a gente nas churrascarias. Então, quer dizer, desempregado, eu fiquei hospedado no melhor hotel. E ainda assim comendo, né, indo na churrascaria a semana inteira. McDonald's fica para lá. Exato, mas por quê? Porque Deus, Ele prometeu que Ele supriria. A gente só não percebe a provisão de Deus quando a gente fica tão preocupado com a gente mesmo que a gente deixa de olhar para Ele. Porque a Bíblia, ela diz da seguinte maneira, qual é o pai, vocês sendo mal, qual é o pai que o filho pede peixe e lhe dá pedra? Ou lhe dá uma serpente? Ou pede pão e lhe dá pedra? Quanto mais o vosso Pai Celestial vos dará boas coisas àqueles que lhe pedirem. Então, Deus, Ele é aquele Pai que Ele dá, Ele supre, Ele sabe o que é que você precisa e Ele vai estar ali presente. Mas eu preciso entender que a minha postura precisa mudar. Então, se quisermos colher bem até o final do mês, eu vou usar aqui o setembro, que é o terceiro mês, ele falou, então o mês de setembro. Então, você quer colher no mês de setembro? Muda a sua postura hoje. Não espera chegar setembro. Começa a olhar e falar, Deus, o que é que o Senhor quer colher em setembro? Me alinha com o que o Senhor quer fazer. Porque geralmente a gente faz o contrário. A gente fala, Deus, eu quero fazer tal coisa. Então, se alinha com aquilo que eu quero fazer. E a gente precisa virar essa chave e falar, Deus, o Senhor quer fazer o quê? Me alinha com o que o Senhor quer fazer. Tem uma canção do Paul Morton que ele fala da seguinte maneira, Senhor, o que é que esteja fazendo nessa hora, não faça sem mim. Eu não sei o que é que Deus quer fazer em setembro, mas eu estou dizendo, Deus, eu estou dentro. Pode contar comigo. O que é que precisa fazer? É só falar que eu estou nessa. E é assim que a nossa vida ela pode ser vivida. Sabe por quê? Porque quando você faz isso, a semente que está nas suas mãos, que Ele colocou aí para você semear,
Ele vai te falar onde é que você tem que colocar. Ele vai falar qual é a terra que você tem que colocar. Ele vai te direcionar qual é o tipo de adubo que você precisa colocar para aquilo germinar do jeito que tem que germinar. Ele vai dizer para você o que é que você tem que fazer com aquela colheita que você vai fazer. Porque muitas das vezes a gente se preocupa em plantar e colher, mas não se preocupa com o que fazer com a colheita. Né? Mas ele vai te dar a direção sobre aquilo. Porque o semeador, ele se preocupa com o que ele planta, mas ele também se preocupa com o que ele vai fazer com o que ele vai colher, porque ele sabe que ele vai precisar semear outra vez. Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós queremos pedir, ajude-nos a sermos bons semeadores. Deus, durante essa semana, nós estamos aqui orando e dizendo a respeito da colheita, que nós queremos plantar para que possamos colher a cada mês. Então, Deus, eu oro agora para que nós, tua igreja, possamos atentar para as sementes que o Senhor colocou no nosso embornal, possamos atentar para as ações que nós precisamos ter a partir daquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Porque nós sabemos que há uma colheita esperada daquilo que fomos chamados para fazer. Então, Deus, no nome de Jesus, não nos permita desperdiçar sementes que o Senhor colocou no embornal. Não nos permita, Deus, jogar a esmo essas sementes, mas a plantá-la no lugar certo, da maneira correta, no terreno certo, para que possa dar o resultado que o Senhor planejou. Porque o Senhor é aquele que nos dá a semente. E a tua palavra nos afirma isso. Que aquele que dá a semente para o que semeia, ele também abençoa a colheita que fazemos. Então, no nome poderoso de Jesus, é que nós oramos agradecidos por aquilo que o Senhor tem feito. Em teu nome, Jesus, oramos. Amém. Amém. Deus abençoe vocês.